Durante décadas, os portões desta mansão no coração do Jardim América foram o epicentro do luxo absoluto em São Paulo. O Conde Scarpa viveu aqui o ápice de um império que parecia eterno. Mas o que acontece quando o brilho do ouro começa a ser ofuscado pela poeira do tempo? Hoje, nós vamos entrar nos segredos e no destino da maior mansão dos Scarpa. O que restou desse império? Se você é apaixonado pelas histórias das grandes famílias que construíram o nosso país e quer ver como o tempo transforma esses palácios, inscreva-se agora no canal. E me diga uma coisa, você lembra de alguma polêmica ou história famosa do Conde Scarpa? E claro, escreva nos comentários de qual cidade você está me assistindo. Entre carros de luxo enterrados e salões que hoje lutam contra o silêncio, vamos descobrir o que sobrou da herança de uma das linhagens mais icônicas da elite paulista. No coração da área mais nobre de São Paulo, a mansão da família Scarpa, localizada na rua Álvares Penteado, erguia-se como o símbolo máximo de um Brasil que aspirava à aristocracia europeia clássica. O que a elite paulistana escondeu sob a fachada imponente de granito e mármore foi a ambição desmedida do Conde Francisco Scarpa, um homem que transformou a indústria e a agricultura em um império de influência política e social sem precedentes. A residência não era apenas uma casa, mas um palácio de cristal, onde o poder era exercido entre quadros de mestres renomados, tapeçarias raras e o tilintar de cristais importados. O que restou dessa fase de ascensão meteórica é a memória de uma época em que o sobrenome Scarpa abria todas as portas do Itamaraty e dos clubes mais exclusivos do país, ditando regras de etiqueta e consumo. A mansão funcionou como o quartel-general de um clã que não aceitava nada menos que a perfeição estética absoluta, escondendo por trás de seus muros de 3 metros de altura as estratégias que consolidaram a fortuna da família. Cada detalhe arquitetônico foi planejado para intimidar e deslumbrar, criando uma redoma de vidro que protegia a linhagem contra as instabilidades de um Brasil em constante transformação econômica. Hoje, ao observar a estrutura, percebe-se que ela foi o ápice de um projeto de poder que unia a força do café com a sofisticação da indústria nascente do século XX paulista. Com a morte do patriarca, a mansão passou a ser habitada por seu filho, Chiquinho Scarpa, o último playboy brasileiro, que herdou não apenas o imóvel, mas a responsabilidade de manter o brilho da linhagem. O que a história oficial muitas vezes trata como mera futilidade foi, na verdade, uma tentativa desesperada de manter viva a chama de um império que já dava sinais claros de desgaste estrutural. O segredo da mansão, sob o comando de Chiquinho, era a transformação sistemática do espaço privado em um palco mediático, onde cada festa servia para reafirmar a relevância de um sobrenome em declínio. Ele escondeu, sob o glamour de suas recepções nababescas, o peso insustentável de ser o guardião de uma estrutura física que custava milhões para ser mantida anualmente. A mansão tornou-se uma extensão de sua própria identidade, uma couraça de luxo que o protegia da realidade de um mercado financeiro que já não via os Scarpa com o mesmo temor do passado. O que restou do personagem foi uma mistura complexa de admiração popular por sua excentricidade e críticas ácidas da nova burguesia, que via naquele palácio um anacronismo social. Chiquinho transformou a residência em um ícone da cultura pop, mas ao fazer isso, acabou acelerando o processo de dessacralização do lar que seu pai construiu com tanto rigor. A mansão Scarpa tornou-se, assim, o cenário de uma performance contínua, onde o dono e a casa se confundiam em um único espetáculo de nostalgia e ostentação. Um dos episódios mais surreais e comentados ocorridos nos jardins da mansão foi o anúncio de que o conde enterraria seu carro de luxo, um Bentley, para uso pessoal em uma suposta outra vida futura. O que Chiquinho escondeu estrategicamente até o último minuto foi que tudo não passava de uma campanha de marketing brilhante para incentivar a doação de órgãos no Brasil. O segredo dessa ação era o uso do solo sagrado da família como ferramenta de impacto social, provando que a mansão ainda detinha o poder de pauta nacional
e atenção mediática. O que restou desse evento foram as covas simbólicas abertas nos jardins impecáveis, que simbolizavam, sem que o conde soubesse na época, o início do fim daquela propriedade. A excentricidade do enterro escondia a necessidade vital de manter a mansão Scarpa no centro das atenções, custasse o que custasse a imagem de sobriedade clássica do clã original. Aquela cova aberta no gramado do Jardim América foi, talvez, o momento em que a mansão deixou de ser uma residência e passou a ser um estúdio de televisão a céu aberto. O Bentley permaneceu na superfície, mas a aura de intocabilidade da casa foi enterrada naquele dia, revelando uma família que precisava de eventos extremos para justificar sua posição. O marketing da excentricidade foi o último grande ato de poder dos Scarpa, usando a própria terra da mansão para cavar um espaço na memória coletiva de uma nação inteira. Manter uma mansão de 14 mil metros quadrados de terreno e milhares de metros de área construída exige uma logística de guerra e um fluxo de caixa que poucos indivíduos possuem. O que restou da infraestrutura original começou a sofrer com a falta de reformas profundas, que eram escondidas sob camadas de tinta fresca e polimento superficial para as fotos de revista. O segredo da decadência física era o alto custo tributário e as taxas de manutenção que consumiam a liquidez da família, transformando o império imobiliário em uma âncora de ouro. A mansão escondia, em seus cômodos menos frequentados, a ação implacável do tempo, que não perdoa nem mesmo os condes. Infiltrações severas, fiações obsoletas e materiais raros desgastados. O imobilismo patrimonial fez com que a residência se tornasse um fardo, onde o custo para restaurar um único salão equivaleria ao valor de um apartamento de luxo na capital. A elite paulistana observava de longe a luta dos Scarpa para manter as fachadas limpas, enquanto o interior da casa sofria com a obsolescência de sistemas hidráulicos e elétricos de outra era. O palácio começou a morrer por dentro, enquanto Chiquinho tentava manter a aparência de que o império ainda operava com a mesma eficiência da época de seu pai industrial. A degradação física era o sintoma visível de uma falência estrutural que atingia não apenas o concreto, mas a própria viabilidade de se viver como um nobre em uma metrópole. Para equilibrar as contas domésticas ou simplesmente simplificar a rotina, partes valiosas do acervo da mansão foram sendo discretamente negociadas ou enviadas para leilões ao longo das últimas décadas. O que a família escondeu do grande público foi a dor profunda de ver peças que pertenceram aos antepassados saindo pela porta da frente para decorar as casas de novos ricos. O segredo desse esvaziamento era a fragmentação do império cultural dos Scarpa, onde cada escultura de bronze ou móvel de época levava consigo um pedaço da história paulista. O que restou nos salões foram os ecos de vozes que outrora discutiam o destino do Brasil, agora cercadas por paredes que já não ostentavam o mesmo brilho de um museu particular. A retirada de quadros e tapeçarias criou buracos na narrativa da casa, transformando o ambiente em uma galeria despojada de sua alma original e de seu contexto histórico. Chiquinho Scarpa viu o palácio se esvaziar aos poucos, trocando a densidade de um museu pela leveza de uma casa que já não pretendia mais guardar o mundo em seu interior. O leilão da memória é a parte mais triste do fim de qualquer império, pois as relíquias que antes simbolizavam a união e o poder do clã acabam dispersas pelo mundo. A mansão tornou-se uma casca luxuosa, preservando a forma externa, mas perdendo o conteúdo precioso que justificava sua existência como o epicentro da cultura aristocrática da cidade. Por muitas décadas, o mercado imobiliário de alto padrão especulou sobre a venda da mansão, avaliada em dezenas de milhões de reais e cobiçada por grandes incorporadoras. O que Chiquinho Scarpa escondeu por muito tempo foi a sua resistência emocional visceral em abandonar o local onde cresceu e onde seu pai consolidou o império industrial. O segredo da mansão que nunca era vendida era a identidade do conde, atrelada de forma umbilical aos tijolos. Sem a casa, ele temia tornar-se apenas um homem comum.
O que restou dessa resistência foi um imóvel que se tornou grande demais para uma pessoa só, mas sagrado demais para ser entregue a uma empresa que o demoliria sem piedade. Cada tentativa de venda esbarrava em memórias, em detalhes arquitetônicos e na dificuldade de se desfazer de um símbolo que definia o que significava ser um Scarpa em São Paulo. O fantasma da venda pairava sobre os jantares, uma solução financeira óbvia que batia de frente com o orgulho de uma linhagem que nunca precisou vender nada para sobreviver. A mansão tornou-se um refúgio e uma prisão ao mesmo tempo. Um labirinto de lembranças que impedia o conde de seguir para um estilo de vida mais moderno e prático. Essa resistência foi o último ato de lealdade de Chiquinho ao legado de seu pai, mantendo a bandeira da família hasteada no Jardim América, enquanto as forças do mercado rugiam do lado de fora. Como ocorre em todo o grande império agrário ou industrial, a mansão Scarpa foi o centro de disputas silenciosas e divergências profundas entre os herdeiros sobre o destino da propriedade. O que se escondeu dos tabloides e das colunas sociais foi a tensão interna sobre a partilha de bens e o desejo legítimo de alguns membros de liquidar o patrimônio imobilizado. O segredo do palácio era ser o ponto de discórdia de uma família que, embora unida na imagem pública, enfrentava os dilemas financeiros comuns de qualquer linhagem aristocrática. O que restou dessas disputas internas foi um impasse jurídico e emocional que manteve a mansão em um estado de animação suspensa, impedindo projetos de restauro ou venda. A Casa Grande tornou-se o campo de batalha, onde visões diferentes sobre o futuro da marca Scarpa colidiam, muitas vezes paralisando decisões vitais para a conservação do imóvel. Alguns viam na casa um museu a ser preservado a qualquer custo, enquanto outros enxergavam apenas um terreno valiosíssimo que deveria ser convertido em liquidez imediata. Esses conflitos de interesses corroeram a harmonia familiar, tanto quanto a umidade corroeu as paredes do porão, deixando cicatrizes que nem o tempo conseguiu apagar totalmente. A mansão, que deveria ser o lar da união, acabou simbolizando a fragmentação de um clã que já não conseguia mais concordar sobre o seu próprio lugar na história moderna. Finalmente, a maior mansão dos Scarpa cedeu ao destino inevitável de quase todos os palacetes do Jardim América: a transformação em um espaço comercial ou de eventos. O que restou da privacidade absoluta do conde deu lugar ao interesse corporativo de empresas que buscam o prestígio histórico do endereço para suas marcas de luxo. O segredo da transição foi a aceitação tardia de que o bairro já não comporta mais o modelo de vida isolada e grandiosa do século XIX ou início do XX. A mansão escondeu seus últimos dias como lar para se preparar para ser uma vitrine de luxo, onde o nome Scarpa funciona agora como uma grife de aluguel para festas. O trágico fim do império residencial é a transformação de um lar com história em um ativo financeiro desprovido de alma familiar e memórias cotidianas reais. As salas que antes abrigavam conversas íntimas agora recebem lançamentos de produtos e coquetéis empresariais, onde o passado é apenas um pano de fundo decorativo. O fim da residência privada marca a morte de um estilo de vida onde o patriarca controlava tudo a partir de seu gabinete forrado de madeira nobre. A mansão tornou-se um asset no portfólio imobiliário, perdendo a sua função original de santuário de uma linhagem para se tornar um cenário intercambiável para o capitalismo moderno. É o fechamento de um ciclo onde a pedra e o cal sobrevivem, mas o espírito da família que ali habitou se dissipa entre contratos de locação temporária. Os jardins da mansão Scarpa, que já foram considerados os mais bem cuidados e planejados de São Paulo, hoje guardam um silêncio profundo e uma beleza selvagem. O que a família escondeu foi a demissão progressiva das equipes de jardineiros e funcionários especializados que mantinham a natureza sob controle geométrico absoluto. O segredo do jardim atual é a retomada lenta da mata, que começa a cobrir caminhos de pedra francesa e estátuas de bronze que um dia foram o orgulho do conde. O que restou da flora exótica
São árvores centenárias que assistiram à glória e à queda, permanecendo como as únicas testemunhas vivas de segredos que o patriarca nunca revelou. A grama, antes aparada com precisão cirúrgica, agora cresce desordenada em alguns pontos, simbolizando o relaxamento da vigilância que outrora caracterizava a propriedade. As fontes, que jorravam água cristalina para o deleite dos convidados, estão secas ou acumulam o limo do abandono parcial, criando uma atmosfera de ruína romântica no coração da cidade. O jardim tornou-se o local onde a decadência é mais visível e, ao mesmo tempo, mais poética, pois as plantas não respeitam a hierarquia de títulos ou a importância dos sobrenomes. A natureza está apagando os vestígios da dominação humana, transformando o refúgio aristocrático em um ecossistema que independe da fortuna dos Scarpa para continuar existindo. O silêncio dos jardins é o veredito final do tempo sobre a vaidade de construir impérios de pedra em um mundo feito de matéria orgânica. Para o cidadão comum que passa pela calçada, a mansão Scarpa é muito mais do que uma casa. É um mito urbano que alimenta fantasias sobre como vive a ultra-elite. O que se escondeu atrás daqueles muros foi a construção de uma lenda que misturava fatos reais com a imaginação de um público ávido por histórias de príncipes e decadência. O segredo da mansão como ícone era a sua capacidade de representar uma era que São Paulo finge ter superado, mas pela qual ainda nutre uma curiosidade mórbida. O que restou da influência dos Scarpa é esse capital simbólico, uma aura que faz com que qualquer notícia sobre o imóvel se torne viral nas redes sociais e jornais. A mansão tornou-se um ponto de referência geográfica e cultural, um lembrete físico de que o poder em São Paulo tem raízes profundas e muitas vezes ocultas aos olhos leigos. As histórias de passagens secretas, cofres escondidos e festas que duravam dias alimentam o imaginário de uma cidade que se verticalizou, mas que ainda olha para o rés do chão com nostalgia. O palácio de Chiquinho Scarpa é, para muitos, a última fronteira de um modo de vida que desapareceu com a chegada da modernidade acelerada e dos condomínios fechados. O mito da mansão sobrevive à sua função residencial, provando que o concreto pode ser demolido, mas a história que ele representa fica gravada no DNA da metrópole. A casa é o livro aberto de uma elite que, mesmo em crise, ainda consegue ditar o que é considerado fascinante ou trágico na narrativa paulista. O fim trágico da mansão Scarpa como residência é o resultado direto da colisão entre o modelo de vida nobiliárquico e as exigências brutais da modernidade urbana paulistana. O que os Scarpa esconderam foi a crescente sensação de isolamento em um bairro que, embora rico, tornou-se barulhento, inseguro e hostil às grandes dimensões residenciais. O segredo da inviabilidade era o anacronismo de se manter um exército de empregados domésticos para limpar salas que nunca eram usadas, em um tempo onde a praticidade vence o luxo. O que restou daquela estrutura imensa foi a percepção de que o palácio tornou-se uma prisão dourada, difícil de proteger e ainda mais difícil de desfrutar com a liberdade de outrora. A modernidade trouxe novas formas de ostentação, mais focadas em tecnologia e mobilidade do que em possuir 14 mil metros de terreno no centro de uma selva de pedra. A mansão Scarpa sofreu o impacto de uma mudança de paradigma, onde o valor de um imóvel passou a ser medido pelo seu potencial de aproveitamento comercial e não pela sua história familiar. O modelo nobre de moradia ruiu sob o peso do IPTU, da falta de mão de obra qualificada para a manutenção de palácios e da mudança dos hábitos sociais da elite. O que vemos hoje é o esqueleto de uma era que não cabe mais no século XXI. Uma tentativa heróica, porém fadada ao fracasso, de parar o relógio do progresso. A mansão é a prova de que até o ouro mais puro pode se tornar um fardo quando o mundo ao redor decide mudar as regras do jogo social. Ao final desta jornada pela história da maior mansão dos Scarpa, percebe-se que o que realmente resta de um império não são as suas pedras, mas o rastro que ele deixou na cultura. O que a família tentou esconder, a fragilidade da riqueza
e a inevitabilidade da mudança é justamente o que torna a sua história tão humana e fascinante para todos nós. O segredo da permanência do nome Scarpa não reside na conservação impecável da casa da Rua Álvares Penteado, mas na memória de um tempo em que se sonhava grande em São Paulo. O que restou de concreto são paredes que podem ser pintadas ou derrubadas, mas o legado de ousadia industrial e presença social do Conde Francisco e de seu filho Chiquinho é eterno. A mansão pode virar uma loja, um escritório ou um terreno vazio, mas o solo onde ela foi erguida continuará exalando a história da construção de uma identidade paulistana. O Império do Conde pode ter tido um fim trágico em termos de continuidade residencial, mas ele venceu o tempo ao se tornar uma parte indelével do folclore e da história da cidade. As lições sobre a finitude das glórias terrenas estão todas ali, escritas nas rachaduras do mármore e no silêncio dos jardins que um dia foram palco de brindes memoráveis. O Palácio dos Scarpa encerra seu capítulo como morada de reis brasileiros para entrar definitivamente no livro das grandes lendas urbanas, onde o brilho nunca se apaga totalmente. A mansão se vai, mas o estilo Scarpa de ser e de viver permanece como um espelho de uma São Paulo que já não existe, mas que ainda sonha com o seu passado.